Olá, seja bem-vindo a mais uma live sobre dores crônicas. Sou Edson Barbosa, nós trabalhamos há quase 20 anos com dores crônicas, resolvendo aquelas dores que parecem ser impossíveis. Na realidade, muitas pessoas estão sofrendo com dores e sofrem com dores ao longo de meses, anos a fio, e muitas vezes não conseguem se libertar. Não que o seu problema não tenha uma cura, não que o seu problema seja um problema insolúvel, mas o fato é que as pessoas sofrem dores porque não compreendem devidamente o porquê de sua dor. Essas pessoas, talvez você seja uma pessoa que esteja sentindo dor nesse momento, você então, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a primeira coisa e parece-me ser a única coisa, porque é a única coisa em que você mais confia. E a palavra chama-se médico. Você está com dor, você procura um médico. Bom, e o que é que o médico tem a te oferecer? Normalmente o médico tem uma prescrição para te dar, remédio, porque na mentalidade médica, de acordo com os estudos que eles tiveram ao longo de anos a fios, décadas, a ideia, a mentalidade deles tá com dor, toma remédio, tá com dor, tem um paliativo, tem um analgésico, um anti-inflamatório, um relaxante. Quando você então faz uso de todas essas drogas, porque na realidade é uma droga mesmo, e não resolve o problema, você está tomando remédio, o remédio parece água, não resolve, não está resolvendo. Então, muitas vezes, indica outras alternativas, fisioterapia. Quando então você tenta fisioterapia por meses a fio e mesmo assim não consegue resolver com fisioterapia, então a dica normalmente é cirurgia, se for caso cirúrgico. E em muitos casos, fez exames, isso, aquilo, outro, não detecta nada que justifique uma cirurgia. E aí é quando se diz para você, olha, você tem que conviver com a dor, simplesmente assim, precisa conviver com a dor, né? Como as pessoas muitas vezes não conhecem alternativas, vai vivendo com a dor meses, anos, tomando remedinho, seguindo uma coisa e outra, um chazinho, e vai, aquele filhinho que era dor, vai virando um adolescente, vai virando um adulto, quando a pessoa então já está com a dor há 20, 30 anos, e simplesmente alguém diz, olha, aqui o seu diagnóstico é esse, então por isso você tem essa dor. Então se conforme, né? Claro, você não vai se matar por causa disso, mas você tem que conviver com sua dor. E eu tenho recebido, de fato, muitos pacientes, muitos clientes que vêm com essa retórica, olha, o médico disse que não tem jeito. Então nós temos trabalhado sempre com essa tônica das dores crônicas, porque você merece saber o porquê de sua dor, você merece saber o porquê de sua dormência e buscar uma alternativa de melhora. Nós temos inúmeros relatos aí e vários vídeos e testemunhos de pessoas que melhoraram com métodos que nós temos praticado, métodos naturais. Esses métodos com que eu trabalho, será que serve para 100% dos casos? Não. Serve para todas as situações? Não. Melhora 100% uma situação? Possivelmente não. Tudo vai depender da sua situação, tudo vai depender de como está a sua estrutura, o que significa a sua dor, quais as possíveis, a natureza da sua dor, quais as estruturas envolvidas. Já trabalhamos esse delineamento nas lives passadas dessa série Dores Crônicas. Hoje estamos no quarto episódio da série Dores Crônicas. E hoje nós vamos falar sobre diabetes. O que tem a ver diabetes com dor? Tem tudo a ver. Ah, mas eu tenho diabetes e eu não sinto dor. Você vai sentir. Calma, tudo é questão de tempo. Tudo no seu tempo. Você vai sentir. Você tem diabetes, é uma doença terrível.
você vai sentir dor. Então, estamos aqui na série Dores Crônicas. E o tema de hoje nós vamos dar uma pincelada sobre a doença chamada diabetes. Doença silenciosa, é uma doença mutilante, é uma doença que é traiçoeira. Por quê? Porque ela é silenciosa, ela vai tomando conta do seu organismo como um todo e alterando todos as suas funções orgânicas. Você que está me ouvindo, eu não sei se você tem diabetes ou se tem um familiar que tem diabetes. Mas vamos lá aos conceitos. Primeiramente, o que é o diabetes? O diabetes é um distúrbio orgânico caracterizado por uma disfunção no pâncreas, onde esse passa a produzir menos insulina ou nenhuma insulina, ou a disfunção pode ser no fígado, onde ele não recepciona essa glicose que está sendo trazida até ele pela insulina. Então, o problema é um distúrbio metabólico relacionado ao consumo de determinados alimentos. Então, aqueles alimentos, carboidratos, industrializados, comidas carne, que são hiperglicêmicas, essas pessoas irão sofrer, porque é um distúrbio em relação ao consumo dos carboidratos que se transforma em açúcar, e esse açúcar, na realidade, não entra no seu depósito que deveria entrar, no caso, no fígado, ou não sai da corrente sanguínea, ou por causa da insulina insuficiente, ou porque o fígado não está recepcionando bem. Então, nós temos aí uma disfunção no fígado. Cada caso é um caso, e a gente deve avaliar a situação personalizada de cada pessoa. Cada caso é um caso. Bom, é normal haver algumas questões, alguns questionamentos, algumas perguntas, tipo, por exemplo, o diabetes é uma doença hereditária? Essa é uma pergunta muito frequente. Por que hereditária? Porque a minha família toda tem. E eu vou te contar uma coisa. Diabetes é sim uma doença autoimune. Ok? É um problema, tem um cunho imunológico. No entanto, tem sim um fator genético. Mas esse fator genético relacionado ao diabetes é apenas 10, 15%. Uma influência de apenas 10, 15% para gerar, cronificar e perpetuar o diabetes. Significa dizer que de 80% a 90% é um problema, diz respeito a problemas de qualidade de vida, de hábitos. Então, é uma doença de hábitos. Mas por que é uma doença de hábitos ou é uma doença de autoimune? Os dois. É uma doença autoimune, porque houve alterações que promoveram degenerações, houve alterações na performance do DNA por causa de hábitos, significando assim dizer que a alteração de hábitos pode fazer melhorar o diabetes. Então vamos lá, os conceitos. Os conceitos são importantes. Vamos voltar à medicina. Essa medicina aí que está aí. Quando você está com diabetes, você vai ao médico, ele diz, você está com diabetes, tem que estar tomando remedinho. Não tem jeito, meu filho, você tem que tomar um remedinho. Tudo na mentalidade desse perfil de medicina tradicional. É remedinho no seu bucho, remedinho na sua barriga. Pois é o que eles sabem, eles estudaram isso, eles aprenderam isso. Isso é tratamento para o diabetes? Não. É um paliativo, é um controle externo. Você força o sistema a consumir aquela glicose, dar jeito naquela glicose para baixar aquela glicose.
mas não é a solução. Bom, se o diabetes é um problema de cunho imunológico, tem uma alteração genética provocado por hábitos errôneos, hábitos inadequados, hábitos equivocados, que geraram a degeneração nas ilhotas de Langerhans, nas células das ilhotas de Langerhans no pâncreas. Então, tem jeito para o diabetes de forma natural? Eu digo para você que tem jeito sim. Tem como regenerar isso naturalmente? Tem sim como regenerar isso naturalmente. Existem inúmeros casos de pessoas que regeneraram naturalmente. E o que é preciso fazer para essa tal regeneração anunciada então natural? Mudança de hábitos. E é aí que está o gargalo, é aí que está o tendão de Aquiles. Eu tenho um paciente, por exemplo, que o paciente ora, joelho calejado, ora mais vezes e Deus não responde. Ela chega e diz: meu pai, eu oro tanto a Deus para curar o meu diabetes e não cura. E aí eu chego para essa pessoa e digo: olha, diabetes não é uma questão de oração. Oração não vai resolver o problema do diabetes. Oração não resolve o seu problema. Deus não vai ouvir essa oração. Nossa, doutor Edson, mas que coisa! O senhor está condenando a mulher, o senhor está limitando a Deus, o senhor está dizendo que Deus não tem poder para curar um diabetes de uma pessoa. Mas por que o senhor está dizendo uma heresia dessa? Eu vou lhe explicar. A pessoa que está com diabetes, existem determinados hábitos que faz perpetuar o diabetes. A Bíblia, ela fala dos verdadeiros alimentos. Se as pessoas fossem acostumadas a fazer uso desses verdadeiros alimentos falados na Bíblia, ela nunca teria diabetes, nunca seria obesa, nunca teria problema nenhum de saúde. Carências nutricionais, principalmente de vitaminas, hormonais e minerais, provocam o diabetes. Normalmente essas falhas de vitaminas, carência de vitaminas, hormonais, minerais que provocam o diabetes ocorrem por questão de hábitos inadequados. Pessoas que amam fritura, pessoas que amam açúcar, quando eu falo açúcar eu estou falando de droga, só bomba. Açúcar é um pó branco, não é um pó, é um esfarelado branco que passou por 84 reações químicas bombásticas e deixou aquela areiazinha branca. Primeiro era uma areia escura, chamada açúcar, sacarose. Depois ela se tornou uma areiazinha branca, que é o açúcar refinado, e tem o nome de açúcar. Mas aquilo ali, na realidade, deveria ser dado um outro nome. Deveria ser dado assim, tipo nome bomba relógio, bomba atômica, veneno, droga, qualquer outra coisa, menos o nome doce. Açúcar é um nome doce, parece um nome santo. Isso é uma aberração para um veneno tão horrível que destrói o seu corpo. Um dia vamos falar dessa desgraça chamada veneno, chamado droga, chamado açúcar, docemente açúcar. Você já parou para pensar que as pessoas gostam muito de açúcar? Já parou? Mas eu não coloco açúcar no café, não. Mas eu não açúcar fica lá, ó, no potezinho, eu nem pego nele. Filho, vamos abrir a mente. Quando eu falo de açúcar, eu falo tudo que envolve açúcar. O refrigerante é uma bomba cheia de açúcar. Biscoitos, bolachas, os refinados, todos os carboidratos, tudo gera açúcar no corpo. Então as pessoas estão se bombardeando. Hábitos.
Vocês já pararam para pensar que as pessoas amam, mas amam de paixão, os refinados? Nossa, é verdade. Você come muito pão, muita bolacha, muito biscoito, muito coisa de farinha de trigo branca? Você já parou para refletir? Talvez não. Você parou para refletir o porquê dessa farinha de trigo branca? Hoje ela é branca, quando antes ela, quando foi extraída lá do trigo mesmo, ela era acinzentada. Se você observar, a farinha de trigo integral, ela é cinza, ela não é branca. Poxa, e o que é que eles fazem para essa farinha ficar branquinha, hein? Bom, eles utilizam um produto químico chamado aloxana. A aloxana tem a função de deixar essa farinha de trigo branquinha, alvejadinha, bonitinha, e isso que chama a atenção das pessoas, porque as pessoas gostam das coisas bonitinhas, alvinhas, limpinhas, e essa é a farinha de trigo branca. Dá gosto de ver a farinha de trigo branca, é tudo branquinho, é muito bonitinho, e dá vontade de comer, e esse comer vicia. Bom, esse produto químico chamado aloxana é responsável por deixar essa farinha bem bonitinha, branquinha, alvejadinha. Ela destrói células, ela degenera células. O diabetes é uma degeneração nas células das ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas, as células que produzem a insulina. Ah, mas o meu é diabetes tipo 2. Pois é, mas depois é questão de tempo para chegar ao diabetes tipo 1. Então, hábitos. Os hábitos que vai mudando a expressão genética. E essa expressão genética vai definindo o padrão de diabetes. Ela é uma doença silenciosa. Por quê? Porque ela vai... as taxas de açúcar no sangue vai subindo, 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 e quando você vai lá por um insight que deu no seu juízo louco, em um belo dia, você vai fazer um exame de rotina, você nem é acostumado a isso, você não gosta de médico, não gosta de exame, não gosta de nada, mas segue um padrão desenfreado de comer qualquer coisa, qualquer hora, tudo que vem à frente, parece uma draga e... é uma coisa desenfreada. E aí você descobre que está com a glicemia elevada. Aí o médico chega e diz: ih, rapaz, acendeu aí um sinal amarelo. Você está com a glicose aí 150, 200, está muito elevado. Então essa pessoa hoje está com 30, 35 anos. Ao longo de sua vida, essa pessoa e sua família viveu com hábitos, a família toda. Normalmente a família ela tem uma tendência de seguir semelhantes hábitos. É muito difícil uma pessoa, um membro da família, seguir um hábito diferente, né? Todo mundo gosta de pão branco, aí compra lá uma tonelada de pão branco todo santo dia e haja comer pão branco. As pessoas gostam de bolo, vai lá, todo mundo é uma draga, come bolo rapidinho. Então a família gosta de refrigerantes, a família gosta de café, a família gosta de muita carne, gordura. Então são hábitos. Normalmente os hábitos em família são hábitos coletivos. E aí quando um pega um problema, facilmente o outro pega o mesmo problema. É uma doença, por isso às vezes o diabetes se torna uma doença coletiva na família. Não que seja uma maldição genética, é uma maldição sim, provocada por hábitos errôneos. Nós temos muitas orientações quanto à alimentação mais natural, uma alimentação mais correta. Temos orientação bíblica, inclusive. Deus colocou princípios naturais para que tenhamos saúde em abundância. E muitas vezes nós
não estamos nem aí para esses princípios. E muitos chegam e dizem, eu conheço esses princípios. Nossa, conhece esses princípios, mas não segue esses princípios. Os princípios da boa saúde não seguem. Eles se gabam de que tem uma saúde forte, de que não tem nenhum problema e levam a vida desenfreada por longos 30 anos, 35 anos. E aí, quando chega os 30, 35 anos, o que é essa vida desenfreada? É uma vida estressante, é uma vida ansiosa, uma vida de glutonaria, uma vida de comer várias vezes ao dia. Eu conheço gente que só come uma única vez ao dia. Ela acorda, começa a comer e termina só à noite, quando vai dormir. Uma vez ao dia ela come. Uma draga. Imagina o que é o pâncreas trabalhando 24 horas no ar. Você acha que uma pessoa que está francamente transgredindo as leis naturais do seu corpo, dado por Deus, nosso Criador e Redentor, você acha que essa transgressão às leis do corpo vai ficar barato? Não. Transgredir uma lei vai ter um preço, vai ter uma consequência. E a consequência é a doença. Então, a glutonaria, comer várias vezes ao dia, comer comidas inadequadas, muito carboidrato, muito refinado, muito industrializado, muito açucarado, muito industrializado, engarrafado, empacotado. Chega um momento que o corpo vai reclamar, porque ele está cheio de carências de vitaminas, carências de minerais, carências de enzimas, carências de ácidos graxos, carências de proteínas. Então, esse corpo vai apresentar os distúrbios. Algumas pessoas, em razão dessas carências, apresentam o distúrbio da depressão. Ah, mas eu sou deprimido. Ai, meu Deus, eu quero a cura. E ora, e o joelho se fere de tanto orar. Eu quero a cura da depressão. E aí está lá, comendo muito açúcar, comendo muito refinado, comendo muita fritura, e a depressão piorando. E muitos morrem. Muitos morrem. Então, você tem, por exemplo, uma depressão. Se você observar, você tem baixo índice de vitamina D, baixo índice de vitamina B, baixo índice de ômega 3, EPA, que são ácidos graxos importantíssimos para a boa estabilidade mental. Baixos índices de minerais, principalmente o lítio, zinco. Baixo índice de magnésio. Esses baixos índices farão perpetuar a depressão. Não adianta psiquiatra, não adianta psicólogo. Não melhora. Não melhora. Vivemos uma vida ocidental considerada a cultura da morte. Por que a vida ocidental é considerada a cultura da morte? Por uma razão simples. Tudo que nós fazemos, a forma como vivemos, o que comemos, o que bebemos, como vivemos, é para gerar nossa morte mais rápido. No Ocidente, as pessoas vivem muito estressadas, muito ansiosas, com muitos medos. Come de qualquer jeito frituras, óleo, muito açúcar, muito refinado, muito industrializado, não é acostumado a comer frutas, verduras, não é acostumado a comer as comidas naturais. O que essa pessoa está querendo da vida? Ter uma saúde de ferro? Mas nunca vai ter. Vai estourar. Aí chega lá aos 30, 35 anos, faz um exame, sei lá nem porquê faz um exame, talvez alguém buzinou no ouvido, né? De repente é aquele esposo que
não gosta de ouvir a voz da mulher, porque a mulher quando começa a falar, buzina, 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 aí o homem diz, tá bom, tá bom, tá bom, chega, 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 eu vou fazer tudo que você quiser, mas não fale mais nada. O homem geralmente é assim. Então, vai lá, faz o exame de rotina. Aí chega, o médico diz, opa, o sinal amarelo, você está com a glicose alta. Olha, precisa aí se cuidar, tomar um remedinho, porque tá a glicose alta. Aí ele fica tomando o remedinho, controla a sua glicose e continua no seu mesmo padrão. À noite é comida, glutonaria, muita comida, muito carboidrato industrializado, muita fritura, refrigerante, açúcar, biscoito, tudo que tem de direito. Por quê? Tem um remedinho. Então vamos abusar, vamos continuar na nossa rotina. Eu tenho um remedinho para resolver a minha vida. À noite uma comida de almoço, uma janta de almoço, frango, peru, coitado do frango, sendo dilacerado à noite. E esse seu organismo, que deveria descansar à noite a partir das 9 horas, você janta 9 horas. Comida de almoço, frango, fritura, coisas gordurosas, peru, sabe-se lá o quê. Chega à meia-noite, 1 hora, o coitado do corpo está lá sofrendo, tentando digerir esse frango, esse peru, essa carne de boi, essa fritura que está lá, quando ele deveria estar descansando. Então o intestino não para nunca, o pâncreas não para nunca de produzir. Aí passa mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, você volta ao médico novamente. E aí, doutor, como que está esse negócio? Vai até com medo, porque já o próprio juízo acusa, né? Olha, uma péssima notícia, acendeu o sinal vermelho, o seu sangue resolveu se aposentar, você não tem mais insulina, precisa estar tomando insulina, o sangue não produz mais nada, o pâncreas não produz mais insulina, não tem jeito, ou você toma insulina ou morre, né? Porque dá uma hiperglicemia, vai lá para casa de chapéu, 500, 600, 800, você pode morrer. E aí ele diz, tá bom, doutor, eu quero a insulina então. E fica na dose da insulina. Mas os hábitos continuam. Aí chega um momento que cronifica de tal forma, hoje a moda é fazer uso da bombinha. É uma bomba que é implantada no corpo da pessoa para estar injetando dose de insulina. Eu conheci uma pessoa, um pastor até, esse pastor, ele tinha uma bombinha, essa ainda era externa, dava frequentes rajadas de insulina no corpo para controlar um pouco a taxa de glicose. E ele amava Coca-Cola, gostava tanto de Coca-Cola, só queria saber de Coca-Cola. Imagine a concepção do indivíduo. Imagine a definição no juízo dessa pessoa sobre os conceitos de saúde. E aí, voltando para a pessoa lá que eu falei, diz, eu oro tanto a Deus para Ele curar o meu diabetes e só piora. Eu conheço essa pessoa. Quando ela senta uma mesa, não tem para ninguém. É doce, é muita comida, é glutonaria, é carne, é açúcar, é sobremesa. E aí eu faço a pergunta, o que significa isso? Por que as pessoas têm essa noção equivocada de Deus? Porque é uma pessoa que, na sua sinceridade, não sei se é sinceridade, mas no seu juizinho, ela diz, eu acredito que Deus vai me curar do meu diabetes. Eu oro muito a Deus, mas do outro lado, faz tudo que não deve fazer. Faz tudo para piorar o diabetes. Se fosse, pelo menos, pesquisar a inspiração, ela pesquisa, ela sabe. Ela sabe que está toda errada. Eu mesmo já falei, né? Eu sou
testemunho ocular, eu falei, ó, siga esse padrão. Ah, mas assim eu vou morrer. Bom, tudo bem. Aí vamos para a pergunta crucial. Nesse caso em que a pessoa ela é consciente de que seus hábitos estão cronificando o diabetes e, em contrapartida, ela vive orando a Deus, eu curo meu diabetes, e está até chateada porque Deus não cura o diabetes. Você acha que Deus vai curar essa pessoa? Sendo que ela está libertinamente, abertamente, transgredindo as leis naturais do seu corpo? Deus ele fez nosso corpo, sabia? E ele fez nosso corpo para ter saúde. Para esse corpo ter saúde, nós precisamos seguir à risca determinadas leis naturais para a cura do nosso corpo. Não é assim, não. Eu comer de tudo a vida inteira, 24 horas, comer de qualquer jeito, viver de qualquer jeito e querer ter saúde eterna, não vou ter. Mas se eu compreender os princípios que regem a saúde do meu corpo e me determinar a seguir, eu não vou ter doença. E se eu tiver alguma doença, eu serei curado naturalmente dessa doença. Aí sim, é viver pela fé. Deus, ele colocou princípios no meu corpo. E eu agora estou doente. Eu nem sabia desses princípios. Fiquei com diabetes. Agora, eu sei exatamente a gravidade do meu diabetes. Eu, então, agora quero voltar às origens. Eu quero curar-me do diabetes. É possível a cura do diabetes? Eu digo para você, é 100% possível a cura do diabetes. Naturalmente, sem precisar de drogas. Mas como isso é possível? É possível através de mudança de hábitos, principalmente hábitos alimentares. Então, todas as questões relacionadas ao diabetes, a cura do diabetes, nós vamos falar em outra live. Mas tem vários detalhezinhos que precisamos pontuar sobre a cura do diabetes. É possível? Naturalmente? Sim, é possível naturalmente. E envolve uma série de recursos naturais para que você possa viver bem com seu corpo e se livrar do diabetes. O que é a cura do diabetes? Você tem um problema lá, o pâncreas está danificado, as células que produzem a insulina, elas estão danificadas e por isso ela não produz insulina. Em razão disso, fica o açúcar lá acumulado no sangue. Então, quando você faz um tratamento natural para o diabetes, é um tratamento que purifica todo o seu corpo, libera todo o seu corpo. Você vai nutrir o seu corpo corretamente, o tratamento orienta você a nutrir o seu corpo corretamente e, ao mesmo tempo, a purificar esse corpo das toxinas, dos resíduos tóxicos. Eu vou falar para você os 7 estágios do diabetes. Na outra live falaremos sobre os 7 estágios de cronicidade do diabetes. E aí depois falaremos sobre as estratégias de ação para a melhora do diabetes. De forma que é possível sim. A cura significa dizer, então, você manter os níveis de glicose em um nível normal, dentro do tolerável, portanto, ter um controle dessas taxas de açúcar no sangue, sem precisar fazer uso de insulina, sem precisar usar nenhum tipo de remédio. Então, eu tenho um cliente que, na primeira semana que ela começou o programa de tratamento que nós temos, a glicemia dela, que estava 229, caiu para 88. Isso é fantástico. Isso é fantástico. A Rubi está perguntando aqui, me fala da bolacha de maisena. Olha, bolacha de maisena, nós temos, é uma comida industrializada, é feita de massa refinada,
ok? Essa massa, ela é refinada, portanto, ela é hiperglicêmica, hipercalórica, ela tem açúcar e ela tem realçadores de sabores. Tem corantes e realçador de sabor. Normalmente, são gorduras hidrogenadas que geram um sabor especial. Alguns têm corantes. Então, toda essa formulação deixa essas bolachas muito gostosinhas, muito fofinhas, muito bonitinhas, muito apetitosas. Dá vontade de você comer o pacote inteiro. Na realidade, você não sabe o que você está comendo. Eles falam exatamente isso aqui. Olha, você está comendo uma bolacha de maisena. É um nome que deram a um conjunto de produtos químicos na composição daquela bolacha que são terrivelmente nocivas à sua saúde celular. Você não está nutrindo em nada vezes nada o seu corpo. Seu corpo não está sendo nutrido. Ao contrário, ele está sendo bombardeado com venenos terríveis, espantosos, dos quais você não conhece. Então, esse é o sério problema dos biscoitos, dos industrializados. Colocam muito recheio de produtos químicos ali dentro para dar aquele sabor especial, aquele gosto maravilhoso e que vicia. A indústria, escuta bem essa daí que eu vou falar. A indústria alimentícia, ela conhece como funciona o seu corpo. Ela conhece tão bem o seu corpo, que ela faz questão de colocar em seus produtos 2 componentes. Eu estou falando da indústria alimentícia. Ela conhece tão bem como funciona o seu corpo, e com isso ela faz questão de colocar 2 produtos, dois componentes em todos os produtos dela. Porque ela sabe que esses 2 componentes vão deixar você prisioneiro delas. Sabe, conhece a Cracolândia lá em São Paulo? Já ouviu falar na Cracolândia em São Paulo? Lá é onde vivem os viciados em todo tipo de droga. Por que eles estão lá? Porque já perderam tudo, não tem mais moral, não tem mais vergonha de nada, perderam dignidade, perderam tudo e são simplesmente viciados, loucos, desesperados para consumir a próxima pedrinha. Então, os narcotraficantes, que são os filhos do capeta, narcotraficantes são filhos do capeta. A função deles é simplesmente destruir a vida das pessoas. São filhos do próprio Satanás, os narcotraficantes. Então, eles amam, eles têm uma grande rede de clientela. Uma grande rede de clientela que sustenta eles. Essa clientela fica tão viciada na droga, é crack, é LSD, é cocaína, heroína, é tudo que não presta, coisa do capeta. Eles são tão viciados e já não têm dignidade nenhuma que eles roubam qualquer coisa para ter um dinheirinho, para comprar a próxima pedrinha, pagar a próxima pedrinha. Então a indústria alimentícia, conhecendo essas artes do corpo, um corpo que facilmente pode se tornar prisioneiro, ela descobriu os 2 componentes dos quais esse corpo pode se tornar cativo, prisioneiro. Em todos os produtos dela, ela colocou esses 2 componentes. Em todos os produtos, ela colocou esses 2 componentes. Primeiro, ela colocou açúcar. Então, um dos conservantes de todos os componentes da indústria alimentícia chama-se açúcar. O segundo componente chama-se gorduras hidrogenadas realçadores de sabor.
O que é o açúcar? Uma droga que vicia, porque toda droga vicia. O que é a gordura hidrogenada? É um realçador de sabor que também vicia. Quando você usa um produto que tem muito açúcar e muita gordura, só o açúcar já viciaria. Já gera um bombardeio de produção de dopamina no corpo, você dá uma sensação de bem-estar, você fica louco se tiver carente de açúcar. Então só o açúcar vicia. Para ele garantir que você seja cativo, prisioneiro, seja fisgado e aprisionado, ele coloca o segundo componente, que é a gordura hidrogenada, realçador de sabor. Sabe aquele biscoito de creme crack? Nossa, que coisa de louco! É gostoso demais. Pois é, gordura hidrogenada, açúcar e gordura hidrogenada. Então, todos os componentes da indústria... um extrato de tomate, eu amo esse extrato de tomate, cheio de açúcar e gordura hidrogenada. Os extratos cheios de açúcar e gordura hidrogenada. Então, e as pessoas vivem nesses hábitos. Esses componentes, esses alimentos, vão destruindo a sua célula, vão bombardeando o seu sistema imunológico, e aí você vai evolui com a degeneração das células do seu corpo. Algumas pessoas com isso, então veja, observa aí os hábitos das pessoas. Muito óleo, as pessoas consomem muito óleo. Frituras, quando eu digo consomem muito óleo, são as frituras. As coxinhas, são os pastéis. O feijão em casa tem que ter óleo no danado do feijão. O arroz em casa tem que ter óleo no danado do arroz. Nem sei para quê, vício. E não é à toa que as pessoas hoje têm tanto problema cardiovascular por causa do filho do capeta chamado óleo. Também ele é um filho do capeta. É o maior infartador do universo. Óleo. As pessoas são muito dadas ao açúcar. Muito açúcar. Tudo tem que ter açúcar. Um suco tem que ter açúcar. Tem que comprar, tem que comer um bolinho por semana, tem que comer pão, tudo tem açúcar. Tem que ter uma sobremesa. E as pessoas consomem em média 72 quilos de açúcar por ano. Sabia disso? Em média, as pessoas no Brasil consomem, pesquisa já feita, 72 quilos de açúcar por ano. É demais. Uma droga. 89 produtos químicos nessa droga, que compõem essa droga. Se tornou altamente bombástico, bomba relógio o açúcar branco. O açúcar demerara é uma bomba menor, passou apenas por 19 reações químicas diferentes, se tornou uma bomba menor, mas também é uma bomba atômica. Você já parou para pensar que as pessoas estão produzindo muito câncer? Então, quando você não produz diabetes, você produz câncer, ou alguma outra doença autoimune, ou depressão, ou um problema cardiovascular, ou um problema intestinal, ou algum outro problema de saúde. Hábitos. Nós precisamos aprender a gerenciar nossos hábitos, pois esses hábitos que estão aí são os hábitos da cultura da morte. E a indústria farmacêutica está aí para ajudar você. O que significa esse ajudar você? Eu falei que a indústria farmacêutica está aí para ajudar você. O que significa essa ajuda da indústria farmacêutica? A indústria farmacêutica, que é a empresa, o grupo de indústria mais poderoso do planeta Terra, só perde para a indústria bélica, a indústria da guerra, que se investe muito na indústria bélica. Veja, o sistema da medicina hoje, ela quer manter você prisioneira, ela. Então, o sistema de medicina hoje, vendida à indústria farmacêutica, tudo é remédio, 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 remédio. Eles não querem que você morra, a indústria farmacêutica não quer que você morra. Por quê?
Porque quando você vai lá para 7 palmos abaixo da terra, para a cidade do pé junto, que é o cemitério, você não gera gasto para ele, meu filho. Então eles não querem que você morra. Mas também não é interessante para eles, para a indústria farmacêutica, que você seja uma pessoa eternamente saudável. Porque uma pessoa saudável não gera gasto nenhum na medicina, não gera dinheiro nenhum para a indústria farmacêutica. Eu mesmo, se a indústria farmacêutica fosse depender de mim, ela já teria morrido. Já teria morrido de fome, porque eu não dou um centavo para a indústria farmacêutica, porque eu me cuido, eu quero a minha saúde. E eu sei me cuidar. Então, a indústria farmacêutica não quer que você seja saudável 100%, ela não quer que você morra. Ela quer que você esteja onde? No meio termo, dependente dela. Dependente do médico, dependente da droga, dependente de exames, tudo é da indústria farmacêutica. Você acha que isso é correto? Não. Essa é a cultura da morte, se implantou essa cultura. Estamos na época da tal chamada pandemia, inventada pelos políticos. O vírus existe, mas tem muita politicalha aí no meio. E aí eles fazem esse horror, esse pavor, e todo mundo vive morto de medo. Maluquice. Tudo para exaltar uma vacina. E quem é que enrica com essa vacina? A indústria farmacêutica, mais uma vez. Pense como que essa indústria farmacêutica não ganhou trilhões, trilhões e trilhões ao redor do mundo. Para depois dizerem, a vacina não resolve o problema não. Tem que tomar mais, eternamente, eternamente, eternamente mais vacina. Que maluquice. Sem tamanho. Quando na realidade nós sim vivemos uma verdadeira pandemia mundial. Nós vivemos uma verdadeira pandemia. Pandemia é uma coisa que se alastra no mundo inteiro, né? Nós vivemos uma verdadeira pandemia de pessoas fracas. Vivemos uma verdadeira pandemia de pessoas com sistema imunológico fraco. E aí, até um vírusinho simples chamado corona, até um vírusinho simples chamado gripe, até uma bactériazinha simples derruba as pessoas. Por quê? 9 em cada 10 pessoas no planeta Terra estão com o sistema imunológico lá embaixo, na planta dos pés. Então, caia na real. Máscara não resolve teu problema. Tem uns que usam capacete na frente de vidro, não resolve o teu problema. Se você estiver com um sistema imunológico fraco, o vírus entra até pelo teu olho, pelo ouvido, ele entra. E você vai sofrer as consequências, porque o seu sistema imunológico está fraco. Em contrapartida, existem casos de, por exemplo, uma esposa pegou o corona, pegou o vírus, está lá, mal, muito mal, muito mal. O esposo que dorme ao lado dela, respira o ar dela, está ali coladinho nela, pegou também o vírus, mas não desenvolveu nada. Por quê? Ele tem um sistema imunológico forte que, quando se deparou com o vírus, destruiu o vírus. Esse é o verdadeiro conceito que ninguém quer falar. Ninguém quer saber de tratamento natural. Eles só querem saber de, eu quero mais dinheiro para tratar meu município, eu quero mais dinheiro para tratar meu estado. E todo mundo roubando, e o povo que se lasque. É assim. São filhos do capeta em pessoa. Eles não estão nem aí para você. O objetivo deles com lockdown, essa maluquice toda, é dinheiro para o bolso deles, não tem outra explicação. Mas esse não é assunto. Eu estou falando que as pessoas estão com o sistema imunológico tão fracos e com isso
Qualquer doença pode pegar. O que é que deixou esse sistema imunológico fraco? Vícios, maus hábitos. E aí pode desenvolver qualquer doença. Um sistema imunológico deficitário poderá desenvolver qualquer doença. Você tem então um sistema imunológico fraco. Aí come qualquer porcaria, vive de qualquer jeito, estressado, ansioso, come as porcarias que a indústria oferece, não come decentemente, não dorme decentemente, não tem paz mental. O que é que você espera? Pode aguardar que a doença vem. E não adianta orar. Vá por mim. Não ore, não ocupe a Deus com oração, não. Porque a oração vã é chamada oração hipócrita. Isso é fé? Não, é presunção. Você não segue nenhum princípio que Deus dá quanto a leis para o seu corpo, as leis naturais de cura. Não segue nada. E você sabe que está totalmente errado, está transgredindo todas essas leis. E aí você pega as doenças, continua com os maus hábitos e quer orar para Deus curar? Isso é uma presunção. Não é uma coisa para orar, é uma coisa para agir, reconhecer humildemente, Senhor, eu errei. Eu vou agora, a partir de hoje, eu vou seguir os princípios naturais de cura. Aí sim, a cura vem. Por quê? Você humildemente decidiu se voltar para Deus, e disse, Senhor, eu reconheço que eu errei, eu vivo errando e por isso eu estou com esse problema. Eu sei como curar, eu vou curar naturalmente, vou voltar a seguir os princípios naturais de cura. E a cura vem. É isso que acontece com diabetes quando a pessoa segue os princípios que nós esboçamos. Vamos lá, estamos terminando, então... A Rubi, ela fala aqui, eu não sei se o nome dessa pessoa é Rubi mesmo ou é um outro nome, mas tudo bem, tá aqui Rubi. A Rubi diz, creme crack, não sabia que tinha açúcar e hidrogenado. Sim, todos os produtos alimentícios da indústria têm conservantes, que normalmente são açúcar e gorduras hidrogenadas. O fato de todos os biscoitos serem gostosos, isso é gordura hidrogenada. É porque tem gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada tem a grande função de gerar sabor. Um sabor gostoso. Só que ela é uma bomba. Ela destrói células, ela degenera células. Então, algumas coisas que degeneram células. Muito ômega 6 presente nos óleos de cozinha são degeneradoras de células, principalmente células cerebrais. Gorduras hidrogenadas são degeneradoras de células, principalmente células cerebrais. Aloxanas são degeneradoras de células, principalmente células cerebrais. E por que estou dando a ênfase às células cerebrais? Porque hoje nós temos seríssimos problemas mentais, muito processo degenerativo mental, Alzheimer, Paxo, ELA, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Gente, as pessoas estão doentes e aí precisamos mudar os hábitos. Espero que tenhamos esclarecido, vamos fazer outras lives, tem muita coisa. Outra live vou fazer sobre os 7 estágios do diabetes, os graus de cronicidade do diabetes, e no outro momento nós vamos falar sobre os princípios de cura do diabetes. Ok? Acompanhe nossas lives, segundas, 7 horas da noite, e quarta-feira, 7 horas da noite. Nós estaremos aqui fazendo lives sobre temas variados, sempre relacionados a dores crônicas, ok? Alguém perguntou aqui sobre tratamento natural para o diabetes. É isso que eu vou comentar numa outra live. Os detalhes do tratamento, inclusive tratamento que nós preconizamos para nossos clientes. Vamos dar uma pincelada aí nessa temática, tá? Então, nessa quarta-feira, eu vou estar falando sobre os 7 estágios do diabetes, nessa quarta-feira.
E na próxima segunda vamos estar comentando sobre o tratamento natural para o diabetes, ok? Então, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, aqui nós temos vários vídeos, nós temos várias séries, a série Minha Dor, onde nós ouvimos várias pessoas com seus problemas de saúde e tratamos essas pessoas e elas depois dão seu testemunho sobre a melhora que elas tiveram de forma maravilhosa em relação à dor. Nós temos outra série, a série Dor Crônica, que é essa série, estamos hoje no 4º episódio, é bom você assistir os demais episódios. Temos a jornada Vença a Sua Dor, foram 8 episódios, está aqui no Instagram e também está no nosso canal no YouTube. O canal no YouTube está aqui na descrição desse vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo. Tem muitos vídeos lá, tem testemunhos terapêuticos, tem exercícios terapêuticos, tem vídeos diversos sobre saúde e longevidade. Os 10 princípios para a saúde plena estão lá. Então tem várias séries lá de saúde e longevidade, dores crônicas. Você deve assistir os vídeos que estão lá e sempre estamos postando vídeos. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, clique no sininho lá no YouTube e nos acompanhe nas redes sociais. Estaremos aqui sempre, segundas e quartas-feiras, às 7 horas da noite. Desejo sucesso a você. É muita informação que nós passamos aqui. Espero que você assista novamente. É bom você assistir novamente para que você possa assimilar as ideias aqui expostas. São muitas ideias. Então, precisa estar revendo quantas vezes você precisar para assimilar essas ideias. Então, sucesso, até a próxima live, quarta-feira, 7 horas da noite.